Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, o primeiro episódio de 2024, mas nós estamos meio que igual o filme de Volta ao Futuro, porque a gente tá no passado ainda, estamos em 2023 gravando, mas que vai ao ar em janeiro. E eu tô aqui em São Paulo, mais um episódio gravado nessa cidade, que a gente vai trabalhar bastante como Carry On, em 2024, e ao lado do Felipe, nosso parceiro de sempre. Olá, pessoal. A gente entrou em 2024 agora com tudo. Eu acho que essa é uma das entrevistas de milhões do nosso podcast. Eu tô apostando nessa entrevista, tá? Eu acho que eu tô até um pouco tenso, sabia? nessa entrevista, assim. Mas eu tô tenso, mas feliz, porque eu acho que o assunto que a gente vai trazer aqui hoje é um assunto extremamente relevante, né, que requer conhecimento da população. Eu acho que o nosso podcast ele traz um pouquinho dessa pegada de trazer informação para a população e para os profissionais da saúde. Com certeza. Meu nome é Felipe, eu sou médico ginecologista e obstetra e eu tô junto com a Fê nessa empreitada aí dos plantões que marcam. Isso, e hoje a gente vai trazer dois profissionais especialistas em cuidados paliativos, um médico, uma psicóloga, e eles vão se apresentar pra gente aqui. Vou dar a palavra a, primeiramente, Juliana. Olá, como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite, acho que é um prazer estar aqui com vocês, com o Edu também, né? Parceiro da vida de trabalho. Então, sou Juliana, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho na área hospitalar já desde que eu me formei, lá em 2005. Sempre quis trabalhar na área da saúde e trabalhar com pacientes em alguma condição, enfim, de adoecimento. Então, fui fazer minha formação em psicologia hospitalar. E dentro da minha formação, um dos temas que eu estudei, que é um tema do meu mestrado, eu fui estudar comunicação entre paciente, família, equipe, entre profissionais de saúde. E trabalhando muito com esses pacientes e com essas famílias, principalmente em terapia intensiva, eu sempre trabalhei com pacientes graves, em oncologia, transplante de órgãos, e UTI era um lugar que eu gostava muito e me identificava para cuidar desses pacientes. Foi quando eu comecei a me interessar por cuidados paliativos e fui fazer minha formação na Argentina, em Buenos Aires, lá no Pallium, para me especializar mais e saber como cuidar melhor dos meus pacientes. Então, atualmente, eu estou na área de ensino também, coordeno uma pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein em cuidados paliativos desde 2016, uma pós-multiprofissional, justamente para a gente melhorar, né, a qualidade de ensino e de formação, que eu acho que é um dos objetivos aqui também desse podcast. Com certeza. Né? A gente transmite conhecimento e ter uma prática baseada em evidências, né, não em achismos, em questões muito subjetivas, mas que a gente possa melhorar a qualidade de ensino, e isso com certeza vai melhorar a qualidade assistencial, né, dos nossos pacientes e das famílias que a gente atende. Com certeza. Muito bom. Eduardo, fala um pouquinho sobre você, sobre sua carreira profissional. Perfeito. Bom, eu sou Eduardo, sou pai do Pedro e da Maria Luísa, sou médico, geriatra e paliativista, fiz a minha formação inicialmente na Faculdade de Medicina de Marília e depois fiz residência de Clínica Médica e Geriatria no Hospital das Clínicas de São Paulo. E também, assim como a Ju, também fiz a minha formação de cuidados paliativos no Pallium, na Argentina também. Trabalhei durante muitos anos, aliás, onde eu encontrei a Ju no Hospital Israelita Albert Einstein. A gente trabalhou muitos anos fazendo assistência em cuidados paliativos juntos. Também trabalhei um período com ela na docência. E hoje eu trabalho num hospital de retaguarda, um hospital de transição chamado Humana Magna. E tenho meu consultório como geriatra e como paliativista e faço também atendimento domiciliar, né? Principalmente para pacientes muito debilitados, né? E que estão com condições que os incapacita para sair de casa, para se mobilizar, né? Então esse é meu dia a dia, cuidar de pessoas, primeiro dos meus filhos e segundo dos meus pacientes. Muito bom. Muito bom. E acho que uma das primeiras perguntas que a gente faz aqui no podcast é sobre escolhas, sabe? Uhum. E eu conversando um pouco com vocês, vendo essa bagagem profissional, a primeira coisa que me vem à minha cabeça é a escolha da prática profissional de vocês é uma escolha muito difícil, né? Porque, querendo ou não, vocês são dois profissionais que lidam
com cuidados paliativos, né? E isso é extremamente desafiador. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para os dois é: o que moveu o Eduardo e a Ju a escolherem cuidados paliativos para ser a especialidade de vocês? Quer começar? Então, eu sempre falo para as pessoas que na vida eu tive 2 grandes sonhos. O meu primeiro grande sonho era ser pai, e o segundo grande sonho era ser médico. Depois de muitos anos de terapia, eu entendi que isso estava muito ligado ao cuidar, né? Eu acho que o cuidar para mim é uma missão e é um lugar em que eu sinto muito prazer. E a minha ida para os cuidados paliativos foi justamente nesse sentido. Antes de fazer residência de clínica e geriatria, eu fui para neurologia e eu larguei a residência justamente por uma frustração de ali não me ver cuidando de pessoas, mas sim fazendo diagnósticos. E aí, quando eu for para a geriatria e para os cuidados paliativos, aí eu sinto que eu me encontrei e ali eu consegui cuidar dos indivíduos. Mais do que fazer um diagnóstico, um tratamento, eu cuido de pessoas, de biografias, né? Cuido de famílias, né? Cuido de situações que estão muito além do físico, estão muito além de um receituário, de uma medicação. Então, acho que a minha vocação vem acho que da minha essência mesmo, a minha essência pela arte do cuidar. Isso é uma coisa que me dá muito prazer e eu me identifico muito. No meu caso, eu escolhi psicologia, né? De alguma maneira, é você escutar e tratar do mal-estar, né? Do mal-estar psíquico, de sofrimento, e ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Encontrarem saídas e outras formas de lidar com a vida e com o sofrimento, de forma muito simples, isso que eu estou dizendo. E sempre me interessei pela área da saúde e por pacientes graves e trabalhando em UTI e vendo pacientes morrerem, muitas vezes vendo pacientes morrerem em sofrimento, clinicamente, né? Porque tem aquele esticar dos tratamentos que prolongam o processo de morte, não a vida, né? Que a gente chama de medidas fúteis, desproporcionais. E vendo famílias sofrerem muito tempo ali, aquilo começou a me incomodar. Então, foi uma maneira de eu estudar e tentar pensar o que mais eu poderia fazer. Porque quando a gente está na área da saúde, a gente, enquanto profissionais, de forma geral, a gente acaba cuidando e tratando do processo de adoecimento, né? Daquele acontecimento num corpo biológico, né? Então, sinais, sintomas e tratamentos específicos, principalmente vocês médicos. E eu comecei a olhar para além disso e pensar qual é a experiência do adoecer, experiência subjetiva dessas pessoas, né? Então, um paciente ter um diagnóstico oncológico, 2 pacientes com diagnóstico oncológico, a experiência do adoecer é muito individual e muito singular para cada um. E a gente precisa escutar desse lugar, né? Então, se você dá um diagnóstico de uma doença oncológica, cardiológica, qualquer que seja, o que aquilo significa para aquela pessoa? E a gente só vai saber perguntando, escutando, porque isso é subjetivo. Então, com a minha formação, eu pude, de alguma maneira, ajudar psiquicamente esses pacientes, né? Porque passar por um processo de adoecimento é sempre muito difícil, principalmente quando é uma situação ameaçadora, né? Falando de cuidados paliativos, e que sim, existe um relógio contra o tempo ali, talvez não tenha uma data exata quando essa pessoa vai morrer, né? Afinal, ninguém de nós sabemos, com ou sem doença, mas aquilo fica mais real, né? Toma uma outra proporção para quem adoece e para essas famílias. Então, são muitas perdas reais e simbólicas nesse processo. Então, a minha formação, né, junto com outros profissionais, e aí pensar cuidados paliativos de uma forma interdisciplinar, transdisciplinar, não dá para trabalhar sozinho, os conhecimentos vão se compondo e a gente vai podendo cuidar de forma integral, né, dessas pessoas que adoecem. Então, a gente vive hoje uma sociedade onde se prega a felicidade, o bem-estar o tempo todo, não pode ter furos, mas a gente lida com o mal-estar o tempo todo, ainda mais nós profissionais de saúde. Então, como cuidar disso da melhor forma, né? E da forma mais precisa, clínica, tecnicamente, eticamente também. Né? Sim, acho isso incrível, o que você falou, e a sua fala me veio uma outra pergunta, Vamos tá? lá. A gente está falando aqui com 2 profissionais que cuidam do próximo, né? Vocês são especialistas nisso, em cuidar principalmente de pessoas que mais precisam. Mas agora, vamos inverter o papel? Como vocês
cuidam da saúde mental de vocês, visto que os profissionais da saúde são a categoria, né, de profissionais Não que se mais cuidam. adoecem e não se cuidam. Exato. Eu particularmente faço análise pessoal, então isso faz parte da minha formação e não só porque eu sou psicanalista e tenho que fazer supervisão, estudar, enfim, e análise é isso, eu preciso me cuidar para poder cuidar do outro, né, para ter uma escuta, vou chamar mais limpa ali naquele sentido. Para além disso, eu acho que a gente vai buscando nas nossas relações aquilo que faz sentido, que dá sentido à nossa vida, né? Então, meus amigos, minha família, eu gosto de vida social, gosto de sair para tomar um vinho, encontrar amigos. Eu gosto dessa coisa de estar nas relações. Eu acho que as relações, elas nos alimentam muito, né? Então, dormir é importante, descansar, se alimentar, atividade física. Então, acho que essas são as minhas formas de cuidar da minha saúde física e mental também. Viajar também é importante. Viajar. Eu adoro viajar. Eu também amo. Eu acho a gente lida com situações muito extremas, né? E não é fácil. Cada dia é um desafio novo. E a gente precisa de terapia, né? O profissional que faz esse tipo de cuidado precisa ter um acompanhamento justamente para saber diferenciar até onde é o teu papel como profissional, a tua visão como profissional, do ponto de vista técnico, até onde ali é um sentimento, é alguma coisa que produziu alguma coisa no seu interior, né? Então, acho que isso é imprescindível. Eu, particularmente, gosto muito de me conectar com duas coisas, assim, que é o meu sagrado, assim, então a minha espiritualidade é um exercício diário para mim, que me ajuda a pensar nas minhas atitudes diárias, o que eu posso fazer diferente para melhorar enquanto ser humano, né, enquanto indivíduo mesmo, né? E uma outra coisa que eu adoro, além de viajar, além dos meus amigos, é música. E assim, eu escuto música o dia inteiro. Eu preciso de música para trabalhar, eu preciso de música para fazer alguma coisa, quando eu preciso estar conectado com alguma outra coisa que não seja o meu trabalho, às vezes, ou que não seja, eu preciso ter música ligada. Assim. Então, meu Spotify tá sempre bombando. Eu também. Eu tenho playlist pra tudo, até pra lavar vasilha. Eu também tenho playlist Edu pra manda tudo. todas as playlists. Eu faço playlist de tudo. Você também, sabe o que acontece comigo? Às vezes a pessoa fala alguma palavra e eu associo a música. A música, com Nossa, certeza, isso acontece com demais certeza. comigo. E é terrível, que às vezes tá uma coisa acontecendo, um papo sério, a pessoa fala alguma coisa, aí eu tô Já é lá, um sei lá, gatilho musical. lá. Não, e às vezes quando você tá conversando com alguém e a pessoa fala alguma coisa, você lembra uma música e você quer citar a música pra pessoa, assim, tipo, você tá falando de dor, assim, você vai vir uma música do Caetano na tua cabeça e você quer citar a música, né? Isso acontece muito na minha Nossa, vida. também. E é muito bom ter fugido um pouquinho do escopo da entrevista nesse aspecto, tá? Porque eu acho importante pra gente mostrar pros nossos telespectadores que os profissionais, eles necessitam de um autocuidado nesse aspecto, né? Com Porque certeza. isso é uma demanda que vem batendo nos nossos episódios, né, Com Fernanda? certeza. O tanto que os profissionais de saúde, eles adoecem, né? E a gente teve a pandemia agora, né, que foi extremamente desafiador para todo mundo, né? Então, eu acho que é importante a gente falar mais uma Com vez sobre certeza. esse tópico. E pensando no contexto da medicina e dos cuidados paliativos, vocês são hiper especializados. Só que o nosso público aqui, ele é recém-formado. Como os cuidados paliativos são tratados na graduação? O profissional que forma hoje, ele tem algum contato mais minimamente assim, completo para atuar? Ou é defasado? Como é que tá isso no mercado hoje? Isso na área da saúde de modo geral, Exato, tá? tanto psicologia quanto medicina. Isso. Eu acho que não. Acho que cuidados paliativos é algo que vem para a formação, para a área de educação, de forma geral, da graduação a uma pós-graduação, é algo muito recente. Eu acho que é muito recente a obrigatoriedade nas faculdades de medicina, né, a partir das residências, que existe residência atual de cuidados paliativos, além das especializações lato sensu. E eu acho que com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né, que foi aprovada ontem, vem de alguma maneira essa obrigatoriedade de ter essa disciplina em todos os cursos da área da saúde.
Acho que quando a gente vai dividindo mesmo, segregando um pouco qual a especificidade, qual é o momento de entrada, né, dos profissionais no cuidado desses pacientes, né, de uma forma precoce ou até o fim de vida, dependendo do momento do ciclo, não é todo mundo que vai ser especialista. Né? O especialista ele vai ser direcionado para os casos mais complexos, para os casos mais específicos, mas a gente precisa mudar uma cultura, que não é só na área da saúde, é uma cultura no nosso país, no mundo como um todo, nos congressos isso é muito discutido, né? E mudar uma cultura mesmo. Se a gente se prepara para o nascer, por que a gente não se prepara para o fim de vida? Se a gente tem um diagnóstico, né, de alguma condição, nem só um diagnóstico de uma doença potencialmente sem cura, mas qualquer condição que ameace a nossa vida, a gente precisa, de alguma maneira, ter esse cuidado, né, físico, emocional, social, espiritual, prezar pela qualidade de vida, incluir a família no cuidado, né, ter um trabalho em equipe. Isso é boa prática clínica, não precisaria nem chamar cuidados paliativos. Exato. Então, acho que, pensando na definição que a Organização Mundial de Saúde traz, é um pouco sobre isso. Então, sim, a gente precisa mudar uma cultura. Acho que agora, cada vez mais, as instituições de saúde, né, de formação, vão trazer essas temáticas em qualquer curso. E é óbvio que cada profissional, a partir da residência e das especializações, acho que ele vai buscando esse caminho, né? Eu acho que a gente precisa mudar a forma de pensar como os profissionais de saúde são formados, assim. Todos os profissionais de saúde, não é só do médico, isso é do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, todo nutricionista. A gente é treinado a fazer um diagnóstico e propor um tratamento, uma intervenção, todos nós. E para reverter aquela situação, a gente é treinado para isso, né? Mas a gente não é treinado para entender que existe um limite para isso. Vão ter situações em que a gente vai diagnosticar e efetivamente a gente não vai reverter aquela situação. Aquela situação é incurável. E aquele indivíduo vai viver com aquela condição para o resto da sua vida, até o momento final da sua vida. E as pessoas, a gente acaba sendo treinado a lutar contra a morte ao extremo. E isso tem um custo muito grande para o paciente, do ponto de vista de qualidade de vida, né, do ponto de vista de sofrimento, e até tem um custo do ponto de vista de financeiro também, né, o impacto que isso tem no serviço de saúde, né? Acho que a pandemia deixou muito claro para a gente que os recursos são finitos. Com certeza. Então eu acho que é necessário se falar de cuidados paliativos, é necessário falar sobre finitude o mais precocemente nos bancos das universidades. Eu acho que isso, a gente, né, eu já sou 40 a mais, eu não tive isso na minha formação. Eu, na minha faculdade, nem aprendi a dar notícia de morte. E aprendi quando eu era R1 de clínica. O primeiro paciente que morreu, eu tive que ir lá e falar, olha, o seu familiar faleceu. Mas eu acho que isso está começando de uma forma incipiente. Eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa para que isso se solidifique em todas as faculdades da área da saúde. Exato. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo isso assim nos mais jovens. Um pouco de preparo para lidar com além do diagnóstico, além do protocolo de tratamento em si. Tem várias outras coisas que permeiam uma rotina médica do paciente lá dentro do hospital ou de uma clínica sendo tratado. E isso está ficando um pouco de fora, né? Então, trazer, eu acho que mais humanidade. Eu acho que os cuidados paliativos, para além de toda a técnica que eu sei que tem, até pela forma como vocês falam, é de muita humanidade. E do meu jeito leigo, né? Mas eu acho que medicina é a humanidade, que o ativo principal de vocês é o ser humano. E é aquilo, assim. Uma vez a gente gravou um dos nossos primeiros podcasts que a gente entrevistava 2 obstetras. E o engraçado é que uma dessas obstetras foi minha chefe da residência e ela fez o meu parto. E no meio da entrevista, ela soltou a seguinte frase, assim. Muitas vezes, o paciente que está ali na sua frente, ele não sabe o tanto que você é bom, tecnicamente, mas ele sabe o tanto que você está do lado. E eu acho que isso esbarra muito na prática de vocês, assim, porque eu acho que o cuidado paliativo, ele é estar do lado, né? Então, muitas vezes, você não consegue reverter aquela situação, mas você está do lado daquele paciente. E isso gera um conforto, uma melhora clínica que é indiscutível, né? Isso é indiscutível.
Mas um outro ponto que eu também queria tocar com vocês a Juliana falou sobre a gente se prepara para nascer, mas a gente não se prepara para morrer por o envelhecimento. Eu acho que isso esbarra numa questão social. Então a pergunta que eu faço para os dois vocês acham que socialmente a nossa população não está preparada para o envelhecimento? Aí passa a Geriatra. palavra principalmente pro geriatra. Já de Eu cara acho que é não. pros dois também, Eu vou palpitar. Eu acho que tem uma questão que é enorme assim, em relação a isso, né? A fala da Ju, quando ela falou sobre a questão do mundo perfeito que a gente está vivendo, né, principalmente com essa questão de redes sociais, né? E a gente vê muito a questão do envelhecimento atrelado a uma questão de negatividade, né? O ficar velho é ficar ruim, é ficar deteriorado, né? Enfim. Eu acho que a gente não está se preparando para envelhecer sob diversos aspectos. Não só as pessoas não se preparam para envelhecer, né? Até do ponto de vista financeiro, né? Mas eu acho que o país não está se preparando para esse envelhecimento do ponto de vista, inclusive, estrutural, né? Porque hoje já é muito comum a gente ter idosos que não têm rede de cuidados, apoio, então rede de apoio, suporte, né? Então pessoas assim, por exemplo, não tiveram filhos, moram sozinhos, e para onde essas pessoas vão depois, quando elas estiverem numa situação de comprometimento funcional bastante grande, né? Onde essas pessoas vão ser cuidadas? E qual vai ser o impacto do ponto de vista até de profissionais que vão cuidar? Hoje em dia a gente já tem uma dificuldade imensa de conseguir profissional de algumas áreas. Por exemplo, hoje em São Paulo, né, que é a maior cidade do país, a gente tem dificuldade em contratar técnicos de enfermagem, enfermeiro, terapeuta ocupacional, são profissionais que estão muito escassos no mercado. Sim. Então, e com o envelhecimento da população, essa demanda vai aumentar ainda mais, né? Será que os planos de saúde estão preparados para receber esses pacientes, Isso é muito esses amplo, indivíduos? né, gente? Né? Isso é muito amplo. Então, eu acho que tem uma discussão assim, do indivíduo que está se preparando, né? Tem uma questão do meio e tem uma questão do sistema de saúde. Então, eu Exato. acho que o impacto pode ser muito negativo, né? A gente o país não está se estruturando para isso e as pessoas também não estão se estruturando para isso, né? Então, acho que eu me preocupo muito com isso. Eu falo inclusive com os meus pais sobre isso, né? De como envelhecer bem, né? Isso, gente, e não tem receita de bolo, assim. É particular de cada um. O que é estar bem? Estar bem é você estar ativo, estar bem é você estar com a mente sã. O que é estar bem? Ou tem outras pessoas que estar bem pode ser acumular riquezas, enfim. Para cada um, isso é muito subjetivo. Então, eu acho que mas a impressão que eu tenho na minha vida prática é que eu acho que a gente ainda vai enfrentar muitos problemas daqui a alguns anos. E eu concordo com ele, Fê, porque falta uma política pública, né, para isso. Porque se a gente for para pensar, o cenário não é o melhor. O índice de natalidade no Brasil está caindo e a população está vivendo mais. Então, será que, se a gente pensar em uma corrente do tempo, né, daqui uns anos, a gente vai ter mais situações de abandono, né, de falta de cuidado? Então, eu acho que isso é o prognóstico é ruim, né, da situação, e o país não está se preparando em nenhum momento com nenhuma política pública prevendo esse desfecho desfavorável. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria discutir para a gente poder incentivar medidas, né, de melhoria dessa condição que vai acontecer, sabe? Vai acontecer. É um fato, né? É fato, É um fato, exatamente. A Juliana falou que ontem, né, foi aprovada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é um avanço para a especialidade e tudo mais. Mas eu queria saber, primeiro, um panorama atual de como tá os cuidados paliativos, tanto na rede pública quanto na rede privada. E o futuro, o que vocês acham que isso vai impactar de forma positiva daqui para frente? Eu acho que a gente, no Brasil, é muito recente, né? Acho que no mundo todo, né? Cuidados paliativos é muito recente. De alguma maneira, são poucos os serviços atuais, né, de cuidados paliativos. A maioria está concentrado na região sudeste e poucos especialistas, de fato. Então, as primeiras pessoas foram buscar estudar fora, igual a gente, né, na Argentina. Pessoas foram para outros países, Estados Unidos, Europa.
E hoje os serviços começam a crescer. Então, a gente tem uma formação maior de especialistas. Mas pelo fato de não existir até então essa política pública, né, que legitimasse estruturalmente tudo isso, um pouco do que o Edu falou, ele falou da saúde de forma geral, mas acho que vale aqui, é pensar como garantir que as pessoas tenham condições de serem cuidadas, de serem tratadas, que é um pouco do que o Felipe falou antes. A gente está resgatando algo do cuidado, não só do tratar. Então, como que a gente pode garantir que as pessoas consigam, seja no público ou no plano de saúde, enfim, porque hoje você demora para conseguir marcar uma consulta, demora para conseguir fazer um exame, e a hora que você vai fazer uma biópsia, você não consegue saber se você tem um diagnóstico oncológico pelo tempo. E a hora que você recebe esse diagnóstico, você já está muito grave, você já está metastático e você tem cuidados paliativos exclusivos, por exemplo. Então, a falta de acesso, né, que a gente nomeia isso bioeticamente como mistanásia, a falta de acesso, de recurso, acho que essas políticas, elas vêm com esse otimismo para a gente tentar garantir que as pessoas tenham um mínimo, né, de acesso a um direito, né, que é a saúde. Existem alguns estudos, né, a revista The Economist já faz isso há um tempo, desde 2010, da qualidade de morte dos países, né? E o Brasil, ele está lá embaixo, né? Em 2010 era 42º, em 2015, 38º. Reino Unido sempre está em primeiro, porque tudo começa no Reino Unido, enfim, com a Cicely Saunders, enfim, é um movimento hospice, mas a gente mora num país onde a qualidade de morte está relacionada a isso, a estrutura, equipes, recursos do ponto de vista de medicações, né? A gente tem dor como um dos principais sintomas em várias clínicas, né? E às vezes a gente não tem acesso ao opioide, à morfina e assim vai. Sim. Então, é muito mais amplo. A gente está falando de um sistema, né, de saúde, seja público ou privado, e a gente está falando da gestão do cuidado individualmente, né, Eu acho que hoje, a gente que já faz cuidados paliativos, a gente enfrenta muitas dificuldades naquele paciente, principalmente que está em fase final de vida. A gente não tem local para cuidar, muitos não tem serviço para cuidar desses pacientes locais específicos. E aí esses pacientes acabam sendo enviados para casa para serem cuidados em casa até ao final de vida. E não tem nem recurso para cuidar desse indivíduo na própria casa dele. E isso acaba impondo uma qualidade de morte muito ruim a essas pessoas, né? E eu digo isso porque eu cuido de muitos pacientes que, por exemplo, não têm plano de saúde, ou outros que têm plano de saúde, mas são sistemas que não, planos de saúde que não estão adequadamente estruturados para cuidar dessas pessoas na fase final de vida. Então, é muito mais importante você fazer com cateterismo, mangioplastia, encaminhar para UTI, do que você colocar esse indivíduo num local, num quarto, com suporte de uma enfermagem robusta especializada, com uma enfermagem e médicos, principalmente robustos, especializados em cuidados paliativos, que sabem oferecer a boa morte às pessoas, né? Então, a gente, né, acho que isso foi uma luta de vários paliativistas pelo Brasil. Essa política, a gente tem bastante esperança que isso vai dar acessibilidade a uma parcela maior da população a ter acesso a essa qualidade de cuidado. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês isso, como médico, como profissional da área da saúde, eu associo muito a especialidade de vocês de cuidados paliativos com a necessidade de uma boa estrutura, muitas vezes hospitalar, uma boa estrutura domiciliar. E a pergunta que eu queria fazer era a seguinte: existem serviços e tem como se realizar uma excelência em cuidados paliativos no SUS? Sim, com certeza. Existem serviços muito bem organizados no Brasil. Assim, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Hospital das Clínicas, tem o Hospital do Servidor Público Estadual, o Hospital do Servidor Público Municipal. No Rio de Janeiro tem o INCA, Barretos tem o Hospital do Amor. Me ajuda, Ju, que tem vários. Assim, tem vários. A gente acabou de fazer um projeto grande de formação de profissionais na atenção primária, né, para levar isso para a ponta mesmo, para as UBSs, para os postos de saúde, para o atendimento domiciliar.
Foram 150 profissionais que fizeram a especialização numa parceria Einstein com o PROAD, o CONAS, enfim, Ministérios da Saúde. Então, isso está se ampliando cada vez mais. Para a gente pensar que, quando a gente pensa, às vezes a gente pensa na estrutura naquela robusta, né? Que a gente vê a UTI ou vê um lugar, parede, né? Acho que o cuidados paliativos que ele traz, a estrutura são recursos humanos, são pessoas bem formadas, preparadas e dispostas a cuidar. Porque talvez aquele paciente que você passa uma vez por dia a visita, se ele está com dor, né? Vou usar o sintoma dor de novo, né? Sintomas mal controlados. Provavelmente esse profissional vai ter que passar mais de uma vez para ver esse paciente. Então, o cuidado é tão intensivo quanto uma terapia intensiva, onde a gente tem tecnologia, né? Máquinas e procedimentos e medicações. Aqui a gente está falando de compaixão, empatia, olho no olho, comunicação adequada, porque você tem que ter comunicação constante com essas pessoas envolvidas, não só paciente, família, mas os pares, né? Os seus colegas. Acho que a gente precisa ter um plano de cuidados muito bem alinhado. Então, é muito maior. Então, acho que sim, né? Acho que as coisas, elas precisam ter essa questão do cuidado integral para garantir qualidade de cuidado e, consequentemente, qualidade de vida e morte, né? Se for o caso. A gente que faz cuidados paliativos, a gente cuida do sofrimento. Sim. E para o sofrimento, muitas vezes não tem resposta, né? Mas o sofrimento necessita obrigatoriamente a escuta e a presença. E isso você faz com pessoas, né? Não são as paredes, não é o raio-x, o exame, a hemodinâmica mais maravilhosa do mundo. São pessoas. Então você tem que trabalhar com as pessoas. E vocês falando muito sobre a qualidade da morte, vem uma questão que a gente até conversou antes de começar, que é um pouco polêmica, que é a questão do suicídio assistido. E da eutanásia também, né, Fê? Que são coisas Isso. diferentes. Acho que seria legal você explicar pra gente os termos, né, pros nossos ouvintes. E qual que é a visão dos cuidados paliativos nesse contexto, quando a pessoa ou os familiares acreditam que a melhor opção é a morte? Essa é uma pergunta super polêmica. E eu acho que eles barram um pouco, talvez, um pouco de opinião pessoal, Sim. né? Porque não seria a opinião da especialidade, até porque os especialistas eles vão se divergir em muitos aspectos, né? Mas eu acho que seria interessante a definição conceitualmente e um pouco da sua opinião frente a esses assuntos. A eutanásia ela na verdade, o profissional de saúde executa um ato e esse ato vai provocar a morte do indivíduo, né? O suicídio assistido ele é diferente. Quem comete o ato que vai causar a morte do indivíduo é o próprio paciente. Claro que facilitado por um profissional de saúde, né? Então, como isso funciona nas clínicas de suicídio assistido? Um profissional de saúde oferece uma medicação para o indivíduo, para o paciente, ele toma aquela medicação e logo depois ele falece, né? Esse é um assunto muito... eutanásia é crime, né? Eutanásia é homicídio. País, então, no nosso país, não existe. O suicídio assistido também não existe, né? Existem diversos pacientes que nos pedem para tomar alguma atitude que leve a vida dele. Claro, mas a gente não pode fazer isso porque no Brasil é crime, né? Eu tenho uma visão pessoal e uma visão técnica, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem sim, a gente pode sim exercer a nossa autonomia de decidir pelo nosso final de vida. Mas eu acho isso muito perigoso, muito perigoso. Primeiro, porque no nosso país as pessoas não sabem cuidar o básico, né? Então, qual que é a minha grande preocupação? Você dar acesso ao suicídio assistido para um indivíduo que efetivamente ele não teve o cuidado básico. E o suicídio assistido vai ser um recurso para aquele indivíduo aliviar o sofrimento dele. Isso é muito perigoso. Toda vez que um paciente pergunta isso para a gente tem que fazer um exercício de entender o que está por trás daquilo. Esse, né? O que significa isso? Eu quero morrer porque realmente eu não quero viver a condição que eu estou, ou não, eu quero morrer porque eu tenho um sofrimento tão grande que está tão insuportável
e que, às vezes, para esse sofrimento não foi dado o cuidado básico para esse indivíduo. Então, é um assunto extremamente delicado, né? Principalmente no nosso país, que a mistanásia, né, que é o abandono, né, a morte miserável, social, é algo muito comum no nosso país, né? Eu trabalhei em pronto-socorro público durante muitos anos, né? E tem sempre aquele paciente que é abandonado no fundo do pronto-socorro, né? Não é dado o cuidado básico para aquele paciente, né? Hoje em dia, assim, a gente está na cidade de São Paulo. Não é incomum de a gente ouvir casos de pacientes, por exemplo, idosos, frágeis, com demência avançada, que chegam no pronto-socorro por exemplo, uma pneumonia, e aí o colega fala assim, eu vou paliar o paciente. Sabe o que é o paliar? Ele liga uma bomba de morfina e larga o paciente no fundo do pronto-socorro, até que ele faleça. Isso é mistanásia, isso é abandono de cuidado, né? Sem dar acesso ao básico para esse paciente. Por exemplo, fazer uma antibiótico terapia, fazer um corticoide, inalação, uma fisioterapia respiratória, entendeu? Então, eu tenho muito medo do que as pessoas podem interpretar disso, né? Então, acho que assim, a gente, enquanto paliativista, vai sempre defender o melhor cuidado. É claro que o indivíduo tem autonomia para decidir o que é melhor para si, mas tem que fazer parte da nossa prática, entender o que está por trás desse pedido do paciente. Geralmente é sempre muito sofrimento, né? Por falta de cuidado. Então, esses pedidos para morrer a gente precisa escutar, né? Que pedido é esse? Tem pedidos, sim, que são muito legítimos, mas a gente precisa pensar quais formas de cuidar que não são essas, seja suicídio assistido, eutanásia, porque no país isso não é possível. Pensando nos outros conceitos bioéticos, o que o cuidado paliativo se propõe é a ortotanásia. E acho que um outro ponto importante que traz para os profissionais de saúde que a gente vive muito, para além da mistanásia, como eu trouxe, é a distanásia, que é o que a gente vê nas nossas terapias intensivas. Quantos pacientes, né? Todos os pacientes têm direito? Tem, né? Todos os pacientes merecem estar ali, merecem receber o melhor cuidado, mas nem todos estão alocados no local correto. Que a gente tem no pronto atendimento muitos pacientes que são elegíveis a uma vaga de terapia intensiva e que vão sair daquela condição e a vida vai seguir. E a gente tem muitos leitos ocupados por pacientes que podiam estar sendo cuidados, com seus sintomas controlados, seja na enfermaria, num quarto ou até em casa, dependendo da situação, e está lá prolongando um processo de morte. Então, acho que são discussões bioéticas, éticas importantes da gente se ter, porque isso envolve, né, como essas pessoas são cuidadas, a gente discute alocação de recursos, gestão financeira e entre tantas outras coisas, né? Então, de fato, cuidados paliativos não é pegar na mão, não é essa romantização do processo de morte. Eu acho que é importante a gente trazer isso. A gente está falando de um cuidado, de uma boa prática clínica, independente da especialidade, mas que é um resgate do cuidado e da humanização e olhar dessa forma multidimensional para aquela pessoa que adoece. Né? Isso destaca que até as decisões, né, primeiro eu puxei esse assunto justamente para evidenciar a importância dos cuidados paliativos para que morrer não seja desesperador, a ponto de você querer dar fim de forma antecipada. Exatamente. E também, na pandemia, a gente viu muito isso, profissionais sem preparação nenhuma, tendo que tomar decisões muito difíceis. Ali na hora, sem técnica para isso, quem vai viver e quem vai morrer. Eu acho que um país, e um sistema público como um todo, não pode deixar esse extremo acontecer. E tem que preparar o profissional para que ele possa fazer uma decisão mais tecnicamente amparada, né? Eu acho que eu vou puxar até um assunto que a gente tinha falado anteriormente, que é a questão da educação, né? E a gente é treinado de uma forma muito binária, assim. Então, quem para de se alimentar vai usar a sonda nasoenteral e gastrostomia. Quem para de respirar vai ser ligado a um ventilador, vai ser entubado ligado ao ventilador. Quem para de urinar vai ser ligado a uma máquina de diálise, né? Eu falo muito para os residentes que passam lá no meu serviço, uma coisa assim, você, para ser um bom médico, um bom geriatra, eu recebo residência de geriatria, você tem que saber todos os protocolos, né?
Mas para você ser excelente, você precisa saber quando não usar os protocolos. Então, uma coisa que a gente precisa também mudar dentro dos bancos das universidades é parar de tratar todo mundo igual. Não é todo mundo que para de comer que tem que receber sonda. Não é todo mundo que para de respirar que tem que ser entubado e colocado em ventilação mecânica. Não é todo mundo que para de urinar que tem que receber hemodiálise. Existem pessoas que aquilo faz parte do processo natural da evolução da doença dele, da sua vivência. Né? E aí você acaba praticando essa distanásia, que a Ju falou brilhantemente, mantendo as pessoas vivas a qualquer custo, dando mais dias às vidas das pessoas, mas essas pessoas não têm vida efetivamente, né? Então acho que essa é uma reflexão que a gente tem que trazer para os bancos das universidades. Os protocolos, eles são direcionadores, né? Eles não podem ser engessados, né? Você não coloca o paciente dentro do protocolo a qualquer custo. Ele organiza, ele é importante, né? A gente precisa ter protocolos dentro das instituições, então cada um faz da sua maneira. Mas é tentar olhar para esses protocolos, esses direcionadores, como algo também que possa ser individualizado, porque é a história de cada um, é a biografia de cada um. Então, e quando a gente pensa no cuidado, a gente está aqui falando da posição de profissionais de saúde, né? A sua pergunta como a gente se cuida, acho que é importante, a gente vai adoecer também. Alguém que a gente ama vai adoecer também. E como que a gente pensa que a gente gostaria de ser cuidado? Eu acho que isso é importante. E aí tem aquela coisa muito, como é que fala, na moda, né? Precisamos ser empáticos. Acho que é um cuidado. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Isso é impossível. Mas se a gente reconhecer que o outro tem um lugar, que é o lugar dele, e a gente escutar o outro do lugar dele, isso possibilita a gente construir um plano de cuidados baseados nos protocolos, nas evidências, na melhor recomendação científica que tem, mas olhando de forma individualizada. Isso vai fazer total diferença. De novo, não precisaria nem chamar cuidados paliativos, né? Isso chama um bom cuidado para qualquer especialidade, qualquer área. E eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi com um conhecido, que o maior arrependimento que ele tem foi ter prolongado a vida da mãe dele e feito ela sofrer. E tudo começou por conta de uma má condução do profissional que falou que não tinha mais solução. Ela estava com câncer. E um profissional no Rio de Janeiro falou de forma muito seca, falou assim, olha, eu não tenho mais o que fazer pela sua mãe. Infelizmente, é esperar morrer. E ele, muito apaixonado com a mãe dele, pegou ela, colocou dentro de um avião especializado, trouxe para São Paulo para sofrer. Tanto que no final ela mesma falou, eu não queria estar aqui. E ela morreu aqui em São Paulo. E esse é o maior arrependimento da vida dele. E ele fala, se o médico tivesse conversado de forma um pouco mais decente comigo, eu não teria feito isso. Então, isso destaca a importância de também falar com a família nesses momentos, né? Na comunicação, para além de dar o diagnóstico. Sim. Eu acho que ali o profissional ele deu o diagnóstico, mas ele não fez o resto que precisava ser feito. A comunicação é um ponto central, assim, né? Quando a gente pensa nos pilares dos cuidados paliativos, que é controle de sintomas, esse cuidado multidimensional, a comunicação é algo transversal. É a grande ferramenta, do início ao né? fim. E é um processo, é uma construção. Você pode ser honesto, transparente, assertivo, mas você precisa ser cuidadoso. Né? Então, como falar, o que falar, até onde falar. Exato. Então, a gente vem de uma formação, de um modelo biomédico, onde, né, principalmente os médicos têm essa posição paternalista. Eu sei o que é melhor para ele, eu falo de qualquer jeito, ele vai me escutar. Mas acho que é importante a gente construir isso de um outro lugar mesmo. Né? Eu acho que a comunicação é um ponto muito importante. Não é só o que se fala, né? Mas o que você escuta do outro. E quem direciona muito a comunicação é quem está sentado na nossa frente. Exato. Hoje existem vários treinamentos, simulação realística, né? Tem formas a gente aprimorar, desenvolver nossas habilidades de comunicação, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para quem está ali na nossa frente, até para saber como a gente vai conduzir. Porque às vezes você se prepara para ir dar uma notícia difícil, seja diagnóstico, prognóstico ou mudança de tratamento. E chegar lá, tem um outro cenário, tem uma dinâmica familiar diferente. Talvez você vai ter que recuar. Amanhã eu volto para conversar com essa família. Então, a comunicação, sim, é muito importante, porque a palavra pode matar mais do que o próprio diagnóstico. Ou causar estragos pro resto da vida de quem fica. E aí, isso é importante, porque a gente tem uma responsabilidade muito, não só técnica, ética, porque quando você dá uma notícia para alguém, você vai fazer parte da vida daquela pessoa para sempre. Exato.
né? Se a gente pensar as notícias que a gente recebeu, difíceis, tenho certeza que vocês lembram onde, como, às vezes tem som, tem cheiro. Com certeza. Olha que É uma marca. curiosidade. É uma marca. A gente tem um médico que as mamães vão lembrar sempre. E os médicos, a dualidade da vida aqui, né? Sim. Exato. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ao longo desses últimos anos, assim, o Brasil, ele teve uma dicotomia muito grande entre a pessoa e a religião, sabe? E, inclusive, a medicina, né? Chegou um momento que todos se esbarraram em um certo contexto. Eu queria saber a opinião de vocês em relação à especialidade de vocês. Porque eu acho que a espiritualidade, nessa parte médica, ela traz muitos benefícios para os pacientes. Então, eu queria saber se isso é real, né? A espiritualidade pode ser um alicerce para a prática profissional de vocês. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque a gente... a própria filosofia dos cuidados paliativos, ela cuida das 4 dimensões, né? A física, a psíquica, a social e a espiritual. E a dimensão espiritual, ela serve para esses pacientes que estão nessa condição de sofrimento como um alicerce para conseguir se manterem vivos, para conseguir se manterem, acordar todos os dias. Muitas vezes a espiritualidade que afaga aquele indivíduo, né? Que acolhe aquele indivíduo. Uma coisa que eu tenho aprendido assim, na minha vida prática nos últimos anos, assim, isso eu não vi nos livros, isso eu vi no beira-leito, é que as pessoas nessas condições, não só os pacientes, mas as famílias também, elas vivem de esperança, né? A esperança é o combustível que move essas pessoas. Às vezes numa condição de extrema fragilidade, né, tanto do paciente quanto do que o familiar vê o paciente, é a esperança que permite que aquele indivíduo acorde todos os dias de manhã, levante da cama, escove os dentes e saia para lutar, para fazer algum tratamento, ou para buscar um novo profissional, enfim. E eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala. A comunicação talvez seja uma grande ferramenta de trabalho que a gente tem, né, Ju? Mas a comunicação mal feita, ela pode ser catastrófica. E se você fizer uma comunicação mal feita e você tirar a esperança do indivíduo, você está selando o destino dele. Porque você não está dando o combustível que move aquele indivíduo todos os dias a viver numa condição de total adversidade, né? Então, a gente tem que... As informações que a gente passa para os pacientes e para suas famílias, a gente tem que saber o que o outro consegue suportar, e em gotas, e aos poucos. Porque senão, o nosso ato enquanto profissional de saúde pode provocar sofrimento no outro. E um dos objetivos dos cuidados paliativos não é só aliviar o sofrimento, mas também é prevenir o sofrimento. E se eu estou tendo uma atitude que eu estou causando sofrimento no outro, eu preciso repensar a minha atitude. Então, eu acho que a espiritualidade, ela vem para auxiliar que esse indivíduo consiga sobreviver esses dias tão difíceis, né? Eu digo isso até pela minha experiência pessoal mesmo, né? Muitas vezes em dias muito difíceis, em que a gente está cuidando de um paciente numa condição muito extrema, que às vezes você fala, puxa vida, o que eu vou fazer de diferente? Tem respostas que a gente não encontra nos livros, né? Ou às vezes você está mal por conta de questões pessoais mesmo. A espiritualidade que fornece essa energia para a gente ir adiante. E aí é importante diferenciar a espiritualidade e religiosidade, né? Porque você pode ser espiritualizado e não ser religioso e não ser espiritualizado, né? Ou ser as duas coisas. Então, às vezes, o seu sagrado está no céu, no mar, na família, né? E não necessariamente ligado a uma religião específica. Então, acho que isso é importante, até porque, às vezes, a gente vai cuidar de pessoas que não têm uma religião, e nem por isso a gente não deixa de olhar para esse lado que pode ser espiritual para ela. Qual é o sagrado dela, né? O que dá sentido à vida.
Então, acho que um pouco do que a Edu está falando é isso, a gente buscar o que dá sentido à nossa vida. A gente nasce, né? Enquanto do ponto de vista subjetivo, a nossa vida é sem sentido. A gente vai construindo sentidos ao longo da vida, né? E até o processo final. Para encerrar nosso episódio de hoje, pedir para vocês falarem um pouco assim do jovem que está aí ainda na faculdade ou está em processo de escolher a sua residência ou os seus cursos de especialização, o porquê escolher os cuidados paliativos, até mesmo para ajudar na construção desse novo cenário da especialização que está nascendo aí. Ou até mesmo quem não for escolher a especialidade, mas ter um olhar também clínico para executar alguns princípios da especialidade de vocês para trazer a medicina mais humana. Acho que o meu conselho é que esses profissionais escutem mais, né? Escutem mais, escutem de fato o lugar do outro. O que essa experiência de adoecer significa para cada um. Sim, a formação é para olhar para sinais, sintomas, tratamento, e que a medicina ela venha com muita tecnologia e cada vez mais desenvolvida e que a gente tenha especialistas melhores do mundo. Por outro lado, a gente não pode deixar de olhar para cada pessoa, né? Para cada pessoa que adoece. A gente não está tratando de corpos, de órgãos, a gente está tratando de pessoas que adoecem. E aí a gente precisa olhar para essas pessoas. Então, o meu conselho é isso: escute essas pessoas, proponha a partir dos protocolos cuidados muito individualizados, e se for fazer cuidados paliativos, maravilha. Se não, é ter essa, como eu falei desde o início, é uma boa prática clínica você ter esse olhar multidimensional. Se for escolher essa área, saiba que ela não é glamourizada, né? Não é glamurosa. Nem tudo são flores, né? Cada dia a gente mata um leão e não eu sempre brinco com os meus colegas, a gente não mata o Mufasa, que era bonzinho, nem assim, a gente mata o Scar todo dia, entendeu? E são desafios assim, muito grandes. A gente cuida de indivíduos em situações muito extremas que muitas vezes os pacientes que chegam até nós geralmente são pacientes que passaram por muitos médicos e ninguém conseguiu resolver a situação, ninguém conseguiu aliviar aquele sofrimento. Então a gente cuida de situações muito, muito extremas. Isso não é fácil, isso é um desafio. Faça isso com técnica, né? Existe técnica para isso. Então, acho que uma das coisas mais importantes, estude. Né? Tem que estudar. Muito. Não é só pegar na mão. Você tem que desenvolver a sua técnica para isso. Até para você pegar na mão tem técnica. Tem pessoas que não querem que você ponha a mão nela. Né? Essa é a primeira questão. Outra questão importante é esteja ao lado de quem sofre. Porque a presença e a escuta, como eu tinha dito antes, elas são imprescindíveis para esses pacientes que a gente cuida. E eu acho que tem uma outra questão importante. Imagine se fosse você que estivesse naquela situação. Como você estaria enfrentando aquilo? Será que seria da mesma forma como aquele indivíduo está enfrentando? Ou você faria diferente? Né? Acho que fazer esse exercício de pensar, inverter esses papéis, vai te ajudar um pouco a pensar o que pode estar acontecendo com aquele outro. Apesar de tudo isso, apesar de ser muito difícil, eu adoro o que eu faço. A gente sente muito prazer. E a gratidão, acho que é um dos maiores dos sentimentos que a gente tem quando a gente recebe esse feedback dos pacientes, das famílias, enfim, às vezes até do colega de trabalho, né, pelo trabalho que a gente fez, porque a gente geralmente entra em situações em que muita gente não conseguiu resolver. É muito bom. Eu fico pensando, só para acabar mesmo, que a gente precisa começar em todos nós, né? A gente não precisa adoecer, ter uma situação grave que ameace a nossa vida para a gente olhar e pensar como a gente cuida da nossa vida. Então, a gente sabe que a gente vai morrer, isso está certo, todos nós. Se alguém tem dúvida, né, repense isso, é uma questão de quando, mas a gente não precisa adoecer para começar a viver. Então, acho que a gente pode começar a pensar como está a qualidade do nosso tempo, das nossas relações, do autocuidado,
enfim, as nossas escolhas mesmo. Qual é o sentido que a gente está dando para a nossa vida e que a morte faz parte desse processo. Né? Ela não está fora, ela é parte. Então, é um momento de repensar. Acho que trabalhar nessa clínica com esses pacientes faz a gente parar para olhar como a gente está cuidando do nosso tempo, né? Porque o tempo é agora, nós quatro Exato. aqui. É isso. Né? Não tem nem antes e não tem depois, né? Exato. Gente, foi um episódio muito legal de fazer. Ficaríamos Muito horas obrigada. aqui, né? Nossa, com certeza. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo. E, pessoal, espero que vocês também tenham gostado, que tenha sido um episódio engrandecedor. Eu também queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que vocês vão tocar os nossos telespectadores, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que aqui nessa mesa eu fui tocado como profissional e como pessoa. Então eu acho isso uma coisa muito positiva. E é o que eu falei. Foi o nosso episódio de milhões pra Com gente certeza. começar 2024. Acho que a gente tá começando super bem. E agradecer mesmo pelo tempo, né, pela dedicação de vocês terem vindo aqui. Acho que nessa correria de São Paulo a gente sabe que não é fácil, né? Então, Mais convidados de garbo e elegância. pois é. Então a gente queria agradecer mesmo. Eu acho que a partir de agora, de certa forma, vocês fazem parte da nossa história, Com desse certeza. movimento que a gente vem criando agora em São Paulo. Com certeza. E do Plantões que Marcam. Com certeza. Muito obrigada, foi um Valeu. prazer estar aqui. Acho que é sempre bom contribuir, pensar junto, trocar figurinhas e quando quiserem voltaremos, Com né? Para certeza. falar outros temas, outros assuntos. Eu Show acho de que, bola. que é legal que a gente fez um exercício de plantar uma semente, né? Isso, Com exato. certeza. É uma sementinha. Isso é verdade, isso é verdade. Valeu, Beleza, gente. Obrigado, Valeu. gente.